Você tem enfrentado grandes desafios, obstáculos aparentemente intransponíveis? A temática de hoje é Enfrente seus gigantes. Você vai poder acompanhar essa mensagem com o reverendo Hernandes Dias Lopes daqui a pouquinho. Mas antes, você já sabe, né? Se inscreve aí no nosso canal, ativa as notificações, deixa o seu comentário e curta também esse vídeo. Quando você faz isso, você gera a oportunidade de muitas outras pessoas serem abençoadas por essa mensagem. Fique conosco. Estou muito feliz de poder compartilhar com você a palavra de Deus no programa Verdade e Vida. E hoje eu vou tratar de um assunto empolgante e também muito necessário. Enfrente os seus gigantes. É isso mesmo, enfrente os seus gigantes. E vamos basear esta mensagem em 1 Samuel 17, versos 45 a 47. Vamos ouvir a leitura desse texto. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com a lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Eu preciso reconhecer e admitir que os gigantes ainda existem. E eles são muitos. E eles são insolentes. E eles teimam em se colocar no nosso caminho para nos assustar. Gigante é tudo aquilo que parece ser maior do que você. É tudo aquilo que intimida você, que rosna, arreganhando os dentes para você. Gigantes podem estar fora de você e dentro de você. Há gigantes que nós os criamos no laboratório do medo e eles se levantam como fantasmas para nos assustarem. Quais são os seus gigantes? Pode ser uma pessoa, pode ser um sentimento, pode ser uma circunstância, pode ser um trauma de infância, pode ser um abuso sofrido e nunca resolvido na vida. Quais são os seus gigantes? Thomas Alva Edison, o mais premiado cientista de todos os tempos, disse que nós construímos as nossas vitórias sobre os gigantes da vida com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Vencedores de gigantes não nascem, são feitos. Eu fico olhando, por exemplo, a história de John Milton, que ficou cego aos 50 anos de idade e depois de completamente cego escreveu O Paraíso Perdido. Ou a história de Beethoven, que numa surdez progressiva, aos 46 anos estava completamente surdo e ele era um músico de qualidades superlativas. Alguém disse, bom, a surdez para um músico é fim de linha. Mas mesmo depois de completamente surdo, ele escreveu e compôs as suas sinfonias mais importantes. Isso me leva a pensar na história de Fanny Crosby. Fanny Crosby foi a maior compositora cristã de todos os tempos. Essa mulher viveu 92 anos.
Essa mulher compôs mais de 8.000 hinos. Ela tinha de cor em sua mente o Novo Testamento. Mas Fanny Crosby ficou cega na 6ª semana de vida, por um erro médico. Passou 92 anos na escuridão, mas transformou a cegueira numa fonte de inspiração para milhões de pessoas, porque seus hinos são apreciados e cantados por nós ainda hoje. Por exemplo, que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Talvez você tenha gigantes que se interpõem no seu caminho, que intimidam você, que ameaçam você, que conspiram contra você. Deus não chamou você para fugir dos gigantes, nem temê-los, nem se acovardar, mas para vencer os gigantes. O texto que foi lido retrata a história de uma guerra, uma batalha entre Israel de um lado, os filisteus do outro lado. Na hora do embate, da conflagração, levanta-se do lado filisteu um homem com 3 metros de altura, todo trajado com armadura, uma lança, cuja ponta da lança pesava 6 quilos, um escudeiro à sua frente. E esse duelista, guerreiro e experiente, vocifera, desafiando os soldados de Israel para um embate pessoal, dizendo: se alguém me vencer, o nosso exército servirá a vocês, se eu vencer, vocês nos servirão. E diz a Bíblia que durante 40 dias, 2 vezes por dia, Golias desafiou e afrontou os soldados de Israel e todos fugiam de medo. Foi numa hora dessa, de uma debandada geral, é que Davi chega nesse acampamento de guerra, levando alguns alimentos para os seus irmãos e para o comandante, e quer saber o que está acontecendo. Informam a ele que tem um gigante, imbatível, invencível, ameaçador, e ninguém tem coragem de enfrentá-lo. E se alguém tiver coragem de enfrentá-lo e vencê-lo, tem 2 coisas para receber. Primeiro, casamento com a filha do rei. Segundo, isenção da família de impostos de forma perene, de forma plena e completa a vida toda. E Davi então pergunta: mas quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E Davi resolveu enfrentar o gigante e vencê-lo. Quais são essas marcas de um vencedor? Primeiro, Davi não escutou a voz dos pessimistas. Todo mundo dizendo: não, esse gigante não cai, esse gigante é invencível, é loucura enfrentá-lo. Quem nunca venceu um gigante vai dizer para você que enfrentar um é loucura. Se você escutar a voz dos pessimistas, você foge também dos gigantes da sua vida. Segundo, Davi não ficou remoendo os dramas do passado, ele olhou para as oportunidades do presente. Porque quando alguém foi na casa do seu pai para alistar 3 filhos para o exército de Israel, só os 3 irmãos mais velhos foram convocados. Davi era o caçula, estava lá cuidando de ovelhas. Talvez eles achassem que ele não tinha cancha para ser soldado, coragem para ser soldado, competência para ser soldado, e era o único homem de Israel que teve coragem de lidar com o gigante. Então não fica lamentando porque você não foi lembrado, você foi esquecido, ninguém valorizou você, ninguém acreditou em você. Aproveite as oportunidades do hoje. Terceiro, você precisa vencer os seus críticos. O maior crítico de Davi não foi Saul, não foi o gigante Golias, foi o seu irmão Eliabe, que ficou enciumado, porque ele, soldado, juntamente com o exército, fugindo do gigante, e agora Davi, o caçula da família, está querendo enfrentar o gigante, que tem um exército fugindo dele. Às vezes os críticos estão dentro da sua casa, são os mais próximos de você.
Enquanto você ficar dando ouvidos aos críticos, você perderá o foco e não enfrentará e nem vencerá os seus gigantes. Quarta coisa que Davi nos ensina. Não adianta você querer vestir roupa de rei sem ser rei. Quando Saul percebeu que Davi tinha coragem de enfrentar o gigante, mesmo achando uma missão suicida, disse para ele, então vou lhe dar a minha armadura, vou colocar em você a minha armadura, vou colocar na sua mão a minha espada. E diz a Bíblia que quando Davi botou toda aquela tralha em cima dele, não conseguiu nem andar, quanto mais correr ou lutar. Davi tirou aquela armadura, correu à beira do ribeiro, pegou 5 pedras lisas e colocou no seu embornal. O que ele está nos ensinando? Você não tem que imitar ninguém, você tem que ser você. Agora, Davi não sabia lidar com aquela espada, nem com aquela armadura, mas ele era um rapaz que estava acostumado a defender suas ovelhas, e aquelas pedras eram como balas, e aquela funda era como uma arma, e nisso aí ele era especialista. Aí ele entendia do assunto. Seja um especialista naquilo que você faz, seja qual for a área que você exercer, seja um especialista. Não basta coragem, tem que ter preparo. Mas finalmente, quando chegou a hora de lutar, o gigante afrontando Davi, Davi diz, você vem contra mim com espada, com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E toda a nação vai saber que há Deus em Israel, que o Senhor salva, não com escudo, não com espada, porque do Senhor é a guerra. Entenda uma coisa, você precisa ter coragem, você precisa ter preparo, mas a vitória vem de Deus. É Deus quem dá a vitória. É Deus quem conduz em triunfo. É Deus quem fortalece as nossas mãos. É Deus quem nos dá a vitória contra os nossos gigantes e inimigos. Então, pare de fugir. Pare de ter medo, enfrente os seus gigantes na força do Deus Todo-Poderoso e você sairá vencedor desse certame da vida. Eu vou orar com você. Deus, eu quero te pedir que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que agora nos assistem. Há tantos gigantes que nos ameaçam, Senhor, mas queremos estar aqui fortalecidos no teu poder, encorajados por tua graça, revestidos com o Espírito Santo, para termos consagradoras vitórias para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final dessa mensagem, espero que você tenha sido ricamente abençoado. Você já sabe, se quiser conhecer um pouquinho mais de tudo aquilo que a gente tem feito no Verdade e Vida, nos procure nas redes sociais, sempre buscando pelo @Programa Verdade e Vida. Você vai ter acesso a todo o conteúdo que nós temos produzido, que eu tenho certeza irá abençoar ricamente a sua vida e a sua família. Que Deus te abençoe ricamente.